Boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre juros simples, tá? Juros simples, bem tranquilo o assunto, tá? Só que existem algumas questões que a gente vai precisar de atenção, certo? Eu vou corrigir aquela atividade que eu passei na nossa última aula, é, para entrar em mais detalhes sobre juros simples. Aqui eu quero dar só alguns exemplos de como a gente resolve as questões e também questão de como são as fórmulas, né? E um pouquinho da teoria também, porque é sempre bom a gente saber, tá? Então, ó, eu quero que vocês imaginem que eu, professor Felipe, tenho R$ 1.000, tá? Eu tenho lá R$ 1.000 e eu vou investir, certo? E quando eu cheguei no banco, ele falou que eu vou investir em uma taxa que eles permitem de 10% ao mês. O que significa que todo mês, né, eu vou receber 10% do meu valor. Então, se eu tinha R$ 1.000, eu vou pegar 10% desses mil e vou somar ao meu investimento todo mês. Pega 1.000, 10% dele, coloca no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês e por aí vai. Então, ó, no primeiro mês eu vou ter quanto? Bom, eu vou ter 1.000 mais 10%. E esses vocês vão lembrar que a gente vai usar 10 sobre 100 de 1.000, certo? Ó, corta os zeros aqui, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Ficou 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Então vai ficar 1.000 mais 100, que vai dar R$ 1.100, tá? E aqui a gente já sabe uma coisa. 10% de R$ 1.000, né, de 1.000, é igual a 100, certo? Então, ó, aqui foi o primeiro mês, eu tenho com 1.100. No segundo mês eu vou ficar com quanto? Bom, vou ficar com mais 100, né? Então eu vou ficar com 1.200. No terceiro mês eu vou ficar com mais 100. Então, 1.300. No quarto mês eu vou ficar com 1.400. E por aí vai infinitamente, tá? Isso aqui, esses valores finais aqui que eu vou marcar, isso aqui eu vou chamar ele sempre de montante. Por quê? Isso aqui é o meu capital, que era de R$ 1.000, mais o meu juros, tá? Então, ó, já começa aqui, ó. R$ 1.000, ele recebe o nome de capital, porque é o valor que eu tenho para investir, ou então é o valor que eu peguei emprestado, tá? Eu posso falar também que em vez de investir, eu peguei emprestado, eu posso falar que é o valor da minha aplicação. Isso tudo significa que é o capital, tá? É aquele dinheiro que você está pegando e investindo em algum lugar, pegando emprestado de alguém, aplicando, que é a mesma coisa que investir em algum lugar, tá? E esses 100 aqui que a gente calculou dos 10%, isso aqui é os juros, tá? Então, o montante é quanto eu tinha mais quanto eu tenho de juros para poder juntar. Ou então, quanto que eu peguei emprestado e quanto eu tenho que pagar, né, sobre aquele valor ali. É a junção dessas duas coisas, é o montante. Já o capital é quanto eu tinha para começar e os juros é quanto eu vou ter que pagar em cima daquilo que eu investi, o que eu peguei emprestado, tá? Isso aqui é juros simples. A diferença para um juros composto, que a gente aprende lá no nono ano, é o que? Eu tenho esses 1.000 aqui e eu invisto ele a 10%, tá? Mesma coisa. No primeiro mês eu vou ter 1.100. Só que aí no segundo mês eu não vou calcular mais 10% do meu capital inicial lá, não. Eu vou pegar do meu montante aqui de 1.100. Aí eu calcularia aqui 10% e é que eu estaria. Então eu ficaria com um pouco mais de 1.200. E por aí vai. Tá? Mas isso aí a gente deixa para conversar sobre isso lá no nono ano. Então, juros simples é isso aqui.
Vamos deixar ele mais formal. Nós temos duas fórmulas. Nós temos a fórmula dos juros e a fórmula do montante, que a gente acabou de ver. Então, começando com a fórmula do montante, é montante, que é M, é igual a capital mais juros. E aqui eu vou anotar M, C, J, I e T, tá? Que são os valores, né? Os nomes que a gente tem que saber bem o que cada coisa significa, certo? Então, M é montante, C é capital, J é juros. I e T a gente vai ver agora, tá? Porque, ó, quando a gente volta aqui nesse exemplo, o que é que a gente tem? Eu tenho um cálculo do meu montante sempre, né? Mas o meu juros ele vai crescendo sempre de 100 em 100. No primeiro mês, o meu juros foi de R$ 100. No meu segundo mês aqui, ó, eu tinha 1.000 de capital, meus juros aqui tá passando dos 1.000. Então meus juros aqui era de 200. No terceiro mês, meu juro era de 300. No quarto mês, meu juro era de 400. Então eu vou sempre multiplicando, né, pela quantidade de meses. Juros base é 100. Mês 1 é 1 vezes 100, 100. Mês 2 é 2 vezes 100, 200. Mês 3 é 3 vezes 100, 300. Mês 4, 4 vezes 100, 400. Mês 5, 5 vezes 6, 500. E por aí vai. Até onde eu quiser. Tá? Então a gente simplifica a fórmula dos juros como os juros é igual ao capital vezes aquela taxa de investimento, taxa de pagamento, tanto faz, vezes o tempo que eu levo, tá? Então, formalizando aqui, I, taxa, T, tempo, certo? Então, usando essas duas formas, a gente consegue resolver todo tipo de conta, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Eu quero pegar emprestado a um banco R$ 15.000. E o banco disse assim, tudo bem, Felipe, eu vou te emprestar esses 15 mil. Só que você vai me pagar de volta os 15 mil a uma taxa, né, com uma taxa a mais de 8% ao mês. Melhor, ao mês. Tá? E aí, eu estou me planejando pagar em 1 ano e meio. Né? 1 ano e meio são 1 ano e 6 meses. E eu quero saber quanto de juros que eu vou pagar. Certo? Então, ó, se eu quero saber quanto de juros eu vou pagar, eu tenho que usar a fórmula. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E o que é mais importante a gente saber também? A taxa e o tempo aqui, eles têm que estar sempre na mesma unidade de medida. Então, ó, a taxa, ela pode aparecer ao dia, ao mês, ao ano. Mas eu também poderia aparecer sem esse R aqui, semana. Tá? Então, toda semana eu vou cobrar uma taxa de juros. Tá? E aí, se eu estou cobrando a taxa em dia, o tempo tem que ser igual a dia. Se eu estou cobrando a taxa em mês, o tempo tem que ser igual a mês. Se eu cobro a taxa em ano, o tempo tem que ser igual a ano. E se eu cobro a taxa em semana, o tempo tem que ser em semana. Tá? Se não estiver, a gente converte. Nesse caso aqui, ó, o meu tempo está em ano e mês. Eu tenho que transformar tudo para mês. Por quê? Porque a minha taxa já está em mês. Então, ó, 1 ano e 6 meses é a mesma coisa que 18 meses. Nossa, professor, como é que você está disso tão rápido?
Bom, um ano tem 12 meses. Aí 12 mais 6, 18 meses. Tá? Não tem muito como fugir disso aqui, não. Então, vamos resolver a conta agora, né? Saber quantos de juros que eu vou pagar nesses 18 meses. Os juros. E aqui é importante, anota tudo. Não monta só essa parte aqui da conta. Faz toda ela, tá? Você vai pegar e vai anotar o J e deixar o J ali, tá? Não tem problema nenhum. Então, os juros é igual ao capital. No caso, capital é quem eu estou pegando emprestado, que é 15 mil. Então, J é igual a 15 mil, né? Lembra de colocar os zeros, vezes a taxa. A taxa de 8%. Sempre, sempre, ó, a taxa também aqui, ó, 8%. Sempre escreva como uma fração, tá? Lembra que porcentagem é o número que tem aqui da porcentagem dividido por 100. Então, 8 sobre 100 vezes o tempo, 18 meses, certo? Ó, eu tenho zeros aqui e zeros aqui. Como é uma multiplicação, eu posso cortar. Então, eu vou cortar um zero aqui em cima, um zero aqui embaixo, outro zero aqui em cima, outro zero aqui embaixo. Então, sobrou para mim aqui, ó, 15 vezes 8 vezes 18. 15 vezes 8 dá 120. Vezes 18 ainda. Então, vou fazer aqui do ladinho, 120 vezes 18. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somei. 0, 6. 1. Sobe 1, 2. Os juros vai ser igual a R$ 2.160. Significa que eu vou pagar só isso para o banco? De jeito nenhum. O que eu vou pagar, isso aqui é só que eu vou pagar a mais do que eu peguei, tá? Isso aqui é o quanto eu vou pagar a mais. É como se estivesse pagando por ter pegado emprestado, tá? O que eu vou realmente pagar para o banco é o meu montante, que é 15 mil mais 2.160, que são os juros. Então, meu montante final vai ser de mil não. 17.160 reais, tá? Então eu peguei emprestado com o banco 15 mil, mas vou pagar para ele de volta 17.160 reais, porque eu tive que pagar uns juros por ter pego emprestado. O banco não é bonzinho, tá? O banco quer ganhar em cima do seu empréstimo, tá? Então ele vai cobrar sempre em juros. A gente aprende juros simples, mas ele cobra em juro composto, tá? Então lá no nono ano, preste bem atenção para tentar sair pedindo emprestar dinheiro ao banco aí e perder dinheiro, tá? Só pode aparecer questão assim, professor? Claro que não. Eu posso perguntar assim, ó. Uma pessoa pagou a um banco R$ 33.000. 450. Isso ao banco. Se eu sei que o banco ele cobra uma taxa de 22%, é um banco bem mercenário assim, 22%. E a pessoa levou 7 meses para pagar, né? E claro, o banco aqui está cobrando 22% por mês, né? Ao mês. Qual o capital, né? Quanto que a pessoa pegou emprestado? Certo? Então, eu vou querer saber aqui quanto, né, qual que é o capital que a pessoa, sabendo que ela pagou R$ 33.450. Essa questão, ela é a mais elaborada possível, porque veja, eu não sei qual é os juros que a questão paga, porque se eu soubesse, eu usava direto essa questão aqui, ó, essa formulazinha aqui, substituía os juros bem aqui, a taxa que eu já tenho, o tempo que eu também já tenho, e aí eu encontrava o capital.
Mas a questão nem me dá isso. Ela me dá o montante só, tá? E aí eu vou ver o seguinte, ó. Montante é igual a capital mais juros. O montante é 33.450, que é igual a capital mais os juros que eu não sei nada. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou isolar os meus juros. Você já vai entender por quê. Ó, para isolar os juros, eu tenho que passar esse capital lá para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, 33.450. O capital não tem nada aqui na frente, então o sinal é mais. Então ele vem com o sinal de menos para esse lado. Menos o capital é igual aos juros, certo? Agora eu vou usar a minha fórmula dos juros. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Aí eu vou substituir no lugar dos juros, né, desse J aqui, esse valor, porque eu estou dizendo que os juros é igual a isso. Então vai ficar 33.450 menos o capital é igual a capital vezes a taxa, 22% ao mês. Então 22 sobre 100 vezes o tempo, que são 7 meses, tá? Como a taxa e o tempo estão na mesma medida, né, tá em mês, eu não preciso fazer nada, certo? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui nessa questão? Eu vou resolver isso aqui, ó. Essa parte bem aqui. Que é o que dá para fazer por enquanto. Então, vai ficar o seguinte. 22 vezes 7 vai dar... Eita, eu vou fazer na mão porque eu esqueci já. É 33.450, tá? Eu vou repetir, porque não tenho o que fazer com isso aqui ainda. Menos o capital é igual a 22 vezes 7. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 2, 14. Mais 1, 15. Então isso aqui vai ficar igual a 154C, que é o capital, dividido por 100. Agora eu posso pegar esse 100 e jogar lá para o outro lado, multiplicando, certo? Então, trazendo aqui para o ladinho, ó, vai ficar 100 vezes, eu vou abrir parênteses aqui, ó, 33.450 menos o capital, que é igual a 154C, certo? Tomei muito espaço aqui, mas vamos continuar. Quando der mais eu abro uma outra tela. Aqui, ó, a gente faz o chuveirinho, né? Que é a distributiva. Então vai ficar 100 vezes 33.450, que vai virar 334.500. Na verdade, 3.345.000 menos 100C igual a 154C. E aqui, ó, já vamos perceber, eu vou ter que abrir uma outra tela, mas já vamos perceber o seguinte, ó, desse lado aqui eu tenho 100C e aqui eu tenho 154C. Eu vou passar as coisas de um lado para o outro, tá? Então, confia em mim, vai ficar um pouco estranho aqui agora que eu vou escrever uma coisa por cima da outra, mas eu vou limpar a tela, tá? Então, ó, vai ficar assim, ó. Que a gente tem 3.345.000 menos 100C, que é igual a 154C. Agora ficou limpinho, tá? Ó, passa esse menos 100C lá pro outro lado, tá com o sinal de menos, vai com o sinal de mais. Então, 3.345.000 é igual a 154C mais 100, tá? Mais 100C, né? Então, 3.345.000 é igual a 254C, né? 154 mais 100, 254. Agora, 254 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai dizer que o capital
é igual a 3.345.000 dividido por 254, tá? Para não tomar muito tempo, eu vou usar a calculadora, tá? Eu vou abrir aqui. Dividido por 254, isso dá mais ou menos 13.000. Capital igual a 13.169 reais. Vou colocar até os centavos. E 29 centavos. Tá? Então, significa essa conta todinha. Não se preocupem, tá? Eu elaborei uma questão grandona para mostrar para vocês que a gente pode calcular várias coisas só substituindo os valores no lugar. Mas o que é que significa? Significa que se ele teve que pagar no final 33 mil reais, 450 aqui, significa que ele pegou emprestado com o banco 13.169 reais e 29 centavos. Veja como cresceu, né? Isso é juro simples, juro composto cresce ainda mais, certo? Mas é isso aqui, pessoal. Juros simples é basicamente isso. A gente tem que decorar essas duas formulazinhas aqui para facilitar a nossa vida. A gente não precisa resolver tudo usando a fórmula, mas se a gente usa a fórmula, fica mais fácil de encontrar os resultados que a gente quer, certo? No mais é isso, pessoal. Estudem bastante e segunda-feira a gente se vê para a nossa prova. Tchau, tchau.